Olá pessoal, aqui é Cláudia Raquibart. Hoje eu estou no auditório do Colégio São Carlos, aguardando os alunos então para falar sobre literatura, especialmente sobre a minha obra, O Último Einstein. Mas a Cláudia vai autografar todos os livros de quem quiser que estão aqui, tá bom? Muito obrigado e aproveite bastante. Cláudia, bem-vinda, oitavos anos, estão aqui com boa atividade. Até depois, gente. Aproveitem. Obrigada, Jorge, pelas palavras. Então, bom dia! Quero começar agradecendo, porque é sempre muito bom começar agradecendo. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Agradeço também a escola, os professores, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre a minha obra, O Último Einstein. Então, vocês já ouviram falar no universo? Sim, né? Sabem como ele funciona? Mais ou menos? Tem alguma ideia? Então, eu costumo dizer que o universo funciona como um espelho. O que um espelho faz? Reflete e devolve exatamente a imagem que a gente mostrar para ele. Isso chama-se, é conhecido como a lei da atração, onde mente e o universo estão sempre conectados. Eu costumo dizer também que o universo é uma espécie de pai de todos, mas não qualquer pai. É aquele pai que não sabe dizer não para um filho. Então, tudo que vem daquela expressão assim, o feitiço virou contra o feiticeiro. Já ouviram? Vem do universo. Porque o universo, como aquele pai que não sabe dizer não, quando a gente roga uma praga ou deseja o mal para outra pessoa, ele não vai entender que a gente está pedindo para outra pessoa. Ele vai dizer, sim, minha filha. Ele não sabe dizer não. Então, uma hora, isso vai retornar para mim. Eis a importância de sempre desejar coisas boas. Ou se não quer desejar coisa boa, pelo menos não desejem nada de ruim para os outros. E pensando então em toda essa conspiração do universo, quando eu falar um bom dia, xoxo, como é que vai ser o meu dia? Xoxo. Isso vale também para o boa tarde, para o boa noite. Então, pensando em toda essa conspiração do universo, vamos conspirar junto para que a gente tenha um ótimo encontro e um ótimo dia? Bom dia! Bom dia! Agora sim, acho que agora nós vamos ter um ótimo encontro. Tá bom? Então, se vocês acharam que iam se livrar da professora, sinto lhe informar, mas eu também sou professora. Trabalho na rede municipal de Caxias do Sul. Atualmente eu tenho uma turma de 5º ano, que agora está com uma professora substituta para eu poder estar aqui com vocês. Mas antes de começar, eu quero estabelecer um combinado. Se alguém quiser, a professora adora combinado, né? Se alguém quiser perguntar, questionar, enfim, contribuir de alguma forma, dizer alguma coisa, é só me fazer um sinal, porque aí eu não quero correr o risco de lá no final vocês esquecerem de alguma coisa importante para dizer. Combinado? Sim! Ok, então. Então, além de professora, sou palestrante, contadora de histórias, organizadora da Semana do Livro Nacional. Já ouviram dizer? Todo ano, então, no mês de julho, em todas as principais cidades do Brasil, acontece a Semana do Livro Nacional. Aliás, amanhã a gente tem uma data bem importante relacionada ao livro, que é o Dia Nacional do Livro Infantil. Em homenagem a quem? 18 de abril? Monteiro Lobato, em homenagem a Monteiro Lobato. Também sou roteirista
Tem alguns roteiros já escritos, mas especialmente sobre essa obra aqui que eu venho conversar com vocês hoje. É um roteiro que já está em negociação para o audiovisual, para o cinema. Então, há 2 anos eu estou recebendo algumas propostas para ir para o cinema. Porém, ainda estou analisando, porque eu comecei a estudar cinema há 4 anos, há pouco tempo, é a minha outra paixão. Então, ainda estou estudando como é que as coisas funcionam nessa área. Estou analisando com bastante carinho para... Queria falar alguma coisa? Não? Estou pensando com bastante carinho para não me precipitar dessa forma. Também sou letrista de música, tenho algumas letras escritas, e inclusive uma delas também saiu da minha obra, que é essa aqui, Quando o Destino Sorri para Você. Essa música participou do Festival Nacional da Canção no ano de 2020. Depois, se tiver um tempinho, eu vou mostrar para vocês. Lá no primeiro ano de pandemia. Igor está aí? Pra cima. Não. Na tua cabeça. Então, além disso, então, eu sou autora de algumas obras. A primeira foi E se o Destino Soprar, só que foi nessa versão, primeira aqui. E se o Destino Soprar, eu publiquei de forma independente. Sabe o que é publicar de forma independente? Publicar de forma independente significa que o autor não conta com o apoio para publicar de uma editora. Claro que envolve a editora também, porque precisa fazer a diagramação, a capa, a registrar o ISBN, que é a identidade de cada obra. E isso em 2015, tá, gente? Em 2016, aí sim veio uma editora lá de São Paulo, Novo Século, com o selo Talentos da Literatura Brasileira. Uma nova versão, é a mesma história, porém é um livro diferente. Conta com 100 páginas a mais e 3 capítulos a mais. Logo em seguida veio Quando o Destino Sorri para Você, que também é uma coleção, que, se tudo der certo, esse ano vai ter a terceira publicação, que é O Farol do Destino. Esses 3, então, pertencem ao romance de não ficção. Os outros são de ficção. Quem é que sabe a diferença de ficção e não ficção? Pode falar. Ficção é o que não existe? Também? Isso mesmo, não aplicado à vida real. Então, o próprio nome já diz. Ficção é uma história que o autor inventou. E não ficção, o próprio nome já diz também. É uma história baseada em fatos reais. E esses aqui do destino, e se o destino soprar e quando o destino sorrir para você, eu comecei a escrever com 8 anos. Aonde? Nos meus diários. Então aqui são histórias baseadas em fatos reais que aconteceram comigo, minhas experiências com o destino, o acaso e as coincidências. Depois, então, na ficção, entrando, tenho Um Abrigo na Tempestade, que esse foi o último que eu publiquei, em 2022. Ele aborda valores que eu acredito que a humanidade está perdendo, como a falta de respeito, a empatia pelo próximo, a generosidade. Então, nesta obra aqui, eu tentei resgatar esses valores da humanidade para que a gente salve o planeta. Inclusive, nessa história aqui, acontece um evento bem interessante, porque a Terra inteira congela ao mesmo tempo. Lá na semana do Natal, imaginem nós no hemisfério sul, em pleno verão,
a Terra congelada. Então, tudo é um sinal para os humanos perceberem e resgatarem esses valores que estão sendo perdidos. Depois eu tenho na literatura infantil a Liga Escolar, que são os heróis que chegam na escola para acabar com a malquerença, que é um vírus que, depois que contamina, faz os alunos perderem o amor e o respeito pelo próximo. Essa obra, então, eu já estou produzindo um musical dela e um curta-metragem. Também na literatura infantil, eu faço parte dessa antologia No Fundo do Mar, com o conto Astéria, a Estrelinha Aventureira. Sabem o que é uma antologia? Antologia é um livro com várias histórias, cada uma de um autor. Então, aqui, esse meu conto foi selecionado para participar desta antologia, que inclusive é bilíngue, está na versão português-francês, e o lançamento foi lá em Paris, no Carrossel de Louvre. Porém, é chique, né? Porém, como eu escutava desde pequena, que eu não sou todo mundo, eu não pude participar do evento de lançamento. Mas depois teve um aqui no Brasil, em Porto Alegre. Também na área da antologia, que é um conjunto de histórias de vários autores, eu também fui selecionada para a antologia Anjos e Demônios, que são histórias de terror. Nessa aqui eu tenho o conto O WhatsApp no Grupo da Morte. E eu não gosto de história de terror, mas eu aceitei o desafio e fui selecionada também com essa obra, porque eu escrevi ela para fazer um alerta às pessoas sobre os perigos da internet, sobre os riscos de falar com estranhos. E agora, então, não veio minha água ainda. E agora, então, chegamos no último Einstein e a relatividade do amor. Esse aqui já foi motivo de bastante orgulho desde o início. Eu publiquei ele em 2018 e logo no início, nesse mesmo ano, ele ganhou a medalha de melhores livros estrangeiros. O nome da medalha é Jorge Luiz Borges, pela Literarte. A premiação foi lá em Buenos Aires, na Argentina. E obviamente que eu também já sabia que não era todo mundo, então eu não fui. Mas me enviaram pelo correio. Então, alguém aqui já começou a ler o livro? Eu vi que tem alguns na mão. Já começaram a ler. Alguém já terminou? Ainda não? Sim? Então, espero que estejam gostando. Espero que tenha gostado, aquele que já terminou. Tudo bem? E, então, lá no final, daí eu vou abrir uns minutinhos para quem quiser já levar o livro com autógrafo, tá bom? Como o seu Jorge falou, mesmo aqueles que compraram pela internet, eu também vou autografar esses livros, tá? Então, sem problema nenhum. Essa é uma história de ficção, um romance de ficção científica, onde eu abordo temas como a viagem no tempo e a Terceira Guerra Mundial, que no caso seria uma guerra nuclear. Não sei se vocês já têm acompanhado pelos noticiários ou escutaram alguém comentando que a gente já vive algumas guerras locais, né? Atualmente a Rússia contra a Ucrânia. Coincidentemente, nesse último final de semana tivemos um ataque do Irã. Quem quer que sabe qual país que o Irã atacou? Israel. Então, nessa obra, eu tento alertar as pessoas sobre as consequências que resultariam numa guerra mundial. A gente já teve a primeira e a segunda,
A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 e lá então foi construída e detonada, foram construídas e detonadas as primeiras bombas atômicas. Já ouviram falar? Em qual país? No Japão, nas cidades de... Alguém falou aí? Hiroshima e Nagasaki. Então, nessa época, lá em 1945, nós não tínhamos, as grandes potências não contavam com todo esse arsenal bélico, com todo esse poder de bomba atômica, exceto lá os Estados Unidos, que produziram a bomba atômica em resposta ao ataque lá do Pearl Harbor, que eles sofreram. Então resolveram testar, que agora eu já vou falar por que o Einstein está envolvido nessa situação. E, então, hoje, atualmente, se nós pensarmos nessas grandes potências, que registrado temos 9 países com a posse de bomba atômica, se a gente parar para pensar, se cada um deles utilizar esses recursos que eles têm de destruição em massa, o que vai sobrar da Terra? Quase pó. E da raça humana, será que haverá sobreviventes? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, pensando nisso tudo aí, eu trabalho com 3 protagonistas, que é a Alice, que é uma escritora, e o Capitão Einstein. Aqui nessa história, na história é ficção, essa parte é ficção. Certo? Nessa história é ficção. Então, ele é o último descendente de Albert Einstein. E também tem o Albert Einstein também como fazendo parte dos personagens principais. Já ouviram falar em Albert Einstein? Não? Sim? Se não ouviram, vão ouvir e muito. Eu estou falando de um dos maiores gênios da história da humanidade. E embora todo mundo olhe para ele e pense nele como um cientista, um físico muito sério ou muito maluco, estudando a história do Einstein, eu pude entender que por trás desse físico, desse cientista, existia uma pessoa muito hilária, muito divertida. E eu aprendi isso com esta obra aqui, o último, Albert Einstein, da coleção Mortos de Fama, que meu pai me presenteou quando eu tinha 18 anos. Aqui, com essa obra aqui, eu construí o personagem do Einstein nesta minha história. Mas a minha história com Einstein, a minha paixão pelo Einstein, começou também lá na minha infância. 7, 8, 9 anos, eu já escutava esse nome, porque o meu pai trabalhava com eletrônica. Então, quando ele não estava no serviço, ele estava em casa consertando alguma coisa. E ele me chamava para me explicar como as coisas funcionavam. Entre elas, ele citava o nome do Albert Einstein, que eram... já viram aquelas TV a tubo? TV a tubo, aquela TV bem gorduna, com a parte de... Então ele consertava essa TV e me explicava que a imagem que eu recebia na TV só era possível por causa da teoria da relatividade do Albert Einstein. Já sabiam disso? E aquela fórmula E igual a mc ao quadrado. Quem já ouviu ou já viu? Sabe o que significa? E, energia, é igual a massa vezes a aceleração ao quadrado. Bem simples, né? Então, com essa fórmula aí, que o Einstein pesquisou, estudou e nos entregou essa fórmula para gerar energia. Ele pensava com isso que estaria fazendo um bem para a humanidade.
porque nós iríamos evoluir em relação à energia. Porém, alguns países começaram, depois de posse dessa fórmula, começaram a pensar em produzir a tal da bomba atômica. Vem desta fórmula aí. Então, eles usaram essa fórmula para fins de destruição e não de evolução. E nessa história eu coloco o Einstein como um viajante no tempo, porque há registros históricos, inclusive dos seus diários, que ele sofria de remorso por ter mostrado essa fórmula. Então, aqui nessa minha história, ele viaja no tempo, passado, presente, futuro, para evitar novas tragédias como aquela que resultou lá no final da Segunda Guerra no Japão. Ali não dá para vocês enxergar, bem no cantinho à direita embaixo, ficou bem escuro, é a equação de Einstein sobre a teoria da relatividade. Mas para que funciona? Para que serve? Oi? Oi. Para que serve a teoria da relatividade? Para que a gente usa a teoria da relatividade? Alguém sabe dizer? Será que a gente usa? Para que serve? Alguém já usou o Google Maps? Já usaram o aplicativo do Waze? Ouviram alguém usando? Já compartilharam a localização? O aplicativo do Uber, enfim. Da onde vêm essas imagens de localização? Do satélite que está orbitando a Terra, onde? Lá no espaço. E esse satélite que está lá no espaço, porque segundo a teoria do Einstein, e já comprovaram, inclusive a NASA, todos os anos comprova alguma coisa em relação à teoria do Einstein, está provado que lá no espaço o tempo passa mais devagar. Inclusive, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, a NASA fez um experimento também baseado na teoria da relatividade, Oi? Tá, depois eu te passo, tu fala então. Quero saber, fiquei curiosa. A NASA fez um experimento com um casal de gêmeos. Um casal não, são dois gêmeos. O Scott e o... Já ouviram falar? Gêmeos astronautas. O Scott foi para o espaço e ficou 1 ano orbitando. Quando ele retornou, seu irmão gêmeo que ficou na Terra tinha envelhecido 1 ano. Mas aquele que estava no espaço, não envelheceu esse ano. Isso mostra que a teoria da relatividade do Einstein também estava certa. Então, para que esses satélites lá nos mandem as imagens, os cientistas precisam frequentemente ajustar os relógios dos satélites. Isso é a relatividade. Está lá no espaço, está em alta velocidade, o tempo passa mais devagar. O relógio, consequentemente, anda mais devagar. Então, eles estão sempre ajustando em relação ao relógio da Terra. Velocidade da luz. Porque para fazer uma viagem no tempo, a gente precisa atingir a velocidade da luz. Quem é que sabe qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. É bastante, né? Quer dizer que eu vou percorrer 300 quilômetros em 1 segundo. E a luz do Sol, quanto tempo leva para chegar na Terra? 8 minutos. Sabiam disso? Então, qualquer coisa que aconteça com o Sol agora, a gente só vai perceber 8 minutos depois.
E já imaginaram, conhecem o Flash? Flash? Já imaginaram um relógio na mão, no pulso do Flash, quando ele está em alta velocidade? Ele está em alta velocidade. Quando ele está em alta velocidade, então, para ele, já viram as imagens do filme, da série? Que parece que ele está em câmera lenta. Para ele está devagar, mas para nós ele está um risco, um flash. Porque ele viaja na velocidade da luz. Ele se locomove na velocidade da luz. Essa imagem eu trouxe para falar de alguns filmes que também tratam da viagem no tempo. Geralmente eles imaginam daquela forma ali, que há um buraco negro, que é onde a gente entra, aí tem o buraco de minhoca, que é o túnel, que leva até o buraco branco, onde o viajante no tempo sai e alcança seu objetivo. Então, muitos filmes tratam da viagem no tempo para o passado, para o presente, para o futuro, mas muitos sabem das consequências dessa viagem no tempo, que há muitas, né? É provado pela teoria da relatividade que sim, é possível, desde que a gente atinja a velocidade que é? Ó, cheio de Einstein aí, hein? Inclusive, falando nisso, eu até acredito que há um pouco de Einstein dentro de cada um de nós. Desde que... Oi? Desde que a gente enxergue o conhecimento como algo que está sempre em construção. O próprio Einstein, ele viveu a vida inteira, até o seu último dia de vida, estudando, pesquisando, calculando. Porque ele não... E eu também penso como ele, que o conhecimento não é uma coisa que a gente adquira tudo. Bom, já sei tudo que tem que saber e acabou. Então eu acho que se a gente enxergar... Claro que o foco do Einstein foi para a física, para a matemática, para o universo, para o espaço, enfim. Mas se cada um entender qual que é o seu foco, e a gente estudar, pesquisar, a gente chega lá. Então, como os colegas estavam comentando aqui, tem vários séries e documentários que abordam esse tema. Porque é um tema que sempre está nos instigando a procurar resposta, nos gera aquela dúvida, será? Mas como? E se a gente parar para pensar, nós estamos constantemente numa viagem no tempo. Do presente para a minha última palavra já está no passado. Por exemplo, assim, um bife, quando a gente coloca ele no freezer e daqui a um ano a gente tira esse bife do freezer, ele vai ter 1 ano ou ele vai ter 1 segundo? Qual o tempo de vida dele? Será? Ele vai congelar e quando a gente descongelar, quando ele sair... Oi? Quando ele sair lá do freezer, ele vai estar com 1 segundo de vida. Porque o tempo passou lentamente para ele. Para nós passou 1 ano. Mas para aquele bife congelado lá, ele tem 1 segundo de vida. Já pararam para pensar nisso? Então aqui eu trouxe algumas frases da obra
frases do Albert Einstein que eu acredito que são importantes assim para a gente debater, para a gente refletir. Nessa aqui, por exemplo, ele nos explica de uma forma bem simples, bem clara, o que é dizer que o tempo é relativo. Então ele disse ali, ó, você entende a relatividade do tempo quando percebe que 1 hora com a sua namorada parece 1 minuto. E 1 minuto caminhando sobre um braseiro parece 1 hora. Então essa é a relatividade. Dependendo da circunstância que a gente está passando, do momento que a gente está passando, se eu estou vivendo um momento feliz, como o que eu acredito que vocês estão vivendo agora, aqui me ouvindo, vocês estão felizes, então o tempo está passando muito rápido. Agora, se vocês estivessem ouvindo uma pessoa chata, fazendo uma coisa que vocês não gostam, aí o tempo parece que não passa nunca. Já perceberam isso também, em algum momento? Então, o tempo é relativo. E se a gente parar para pensar, o universo está em constante mudança. A gente vê o sol nascer e se pôr todos os dias. A gente observa as folhas caírem, a gente observa o nosso corpo envelhecer, a gente observa todas essas mudanças ao nosso redor. Para todas essas mudanças, são as consequências de um efeito que a gente conhece, que se chama o tempo. Então, o tempo nos traz todas essas mudanças. Pela teoria da relatividade de Einstein, o tempo é relativo, porque ele passa diferente de pessoa para pessoa, dependendo do momento em que a pessoa se encontra. Outra frase do Einstein, então. Oi? Outra frase do Einstein: o importante é nunca parar de questionar. A curiosidade tem a sua razão de existir. Então, isso também tem a ver com a história dele, de pesquisa, de estudo, de entendimento, que ele estudou e pesquisou a vida inteira. Já ouviram falar na história do motorista do Einstein? Já? A história do motorista do Einstein é uma história bem interessante, que fala justamente disso. O Einstein, depois já de consagrado, um cientista renomado, ele era convidado frequentemente a participar de palestras, seminários. E numa dessas, o motorista sempre acompanhando ele, né? E numa dessas palestras, ele conversou com o motorista e disse assim: eu não aguento mais falar sempre a mesma coisa. O motorista, então, parou o carro, olhou para trás, mas estava no banco de trás, e sugeriu: quem sabe a gente troca de lugar? O Einstein pensou e topou, porque o motorista, afinal de contas, estava sempre acompanhando ele e sabia de tudo o que ele tinha para falar. Muito bem, pesquisou, fez o tema de casa. Já o quê? Ninguém conhecia a imagem do Einstein como hoje. Poucas pessoas lá já conheciam a teoria, já conheciam as suas formas, seus conceitos, enfim, o seu nome, mas não a imagem. Então, eles não tinham a internet para pesquisar a imagem, se era o Einstein ou não. Então, facilmente, o motorista subiu ao palco e tomou o lugar do Einstein. E o Einstein, sentado na plateia, observando tudo com maestria, o motorista deu essa palestra. Porém, lá no final, como tinha muitos físicos, matemáticos, jornalistas, um dos jornalistas questionou sobre a teoria da relatividade, e era uma coisa que o motorista ainda não tinha escutado. Então, ele não sabia o que responder.
Aí, nesse momento, o motorista teve, assim, uma luz, né? E disse assim, nossa, mas essa pergunta é tão óbvia, tão simples, que até o meu motorista, que está ali na plateia, vai saber responder. Junte-se a nós, fulano. E o motorista, que era o Einstein, né? Assumiu o palco e respondeu aquela pergunta do jornalista, então. E essa era uma característica do Einstein também. Ele gostava de inovar, de improvisar, então e depois se divertir muito dessas histórias. Então tem várias histórias relacionadas ao Einstein que são bem interessantes. Outra frase, então, que eu achei interessante para trazer para vocês, diz assim: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é acreditando que milagres não existem. E a segunda maneira é acreditando que tudo é milagre. Vocês acreditam em milagres? Tudo é milagre ou nada é milagre? Meio termo. Para mim, assim, tudo é milagre. Pensando nessa frase do Einstein, né? Se a gente pensar na nossa própria vida, em como a gente nasceu, como ela foi gerada, como é que funciona o nosso organismo humano, com todos os órgãos funcionando perfeitamente, os nossos sentidos, o coração, o cérebro, a mente, a inteligência, os sentimentos. Isso tudo já é um milagre. O sol está exatamente onde tem que estar. A lua está exatamente onde tem que estar. Se movesse apenas milésimos de centímetros, assim, um mínimo movimento, a gente estaria aqui como está agora? Se a lua se mexesse agora, o sol. Então, para mim, isso tudo está no lugar que tem que estar, porque é um milagre. A natureza funciona desta forma. Tudo perfeitamente, como tem que ser. Os seres vivos, com exceção de um ser vivo. Qual ser vivo que está acabando com tudo? O ser humano. A nós foi dada a missão de cuidar do planeta. E o que estamos fazendo? Destruindo, poluindo, faltando com o respeito em muitos momentos, né? A poluição, a falta de empatia, isso tudo está acabando. E nós, dotados de inteligência, os seres mais inteligentes vão cuidar do planeta. Será? Pensando por esse lado? Então, gente, eu sei que é uma missão bem árdua para vocês, não é justo, mas eu vou adiantar assim, ó, a minha geração chegou aqui sem, lá no passado, ter trabalhado de uma forma de formar adultos conscientes ao ponto de não destruir o planeta. Sobre todas essas situações de guerra que a gente está vivendo, a sombra de uma terceira guerra mundial, é consequência do quê? Do sol? Do cachorro? Do quê? Dos seres humanos, da ganância, da ignorância. Então, eu digo que está nas mãos de vocês. É uma missão bem árdua, mas vá que essa geração de vocês acorde e comece a pensar em salvar o mundo ao invés de destruí-lo e de fazer guerra. Por que não usar essa inteligência toda que eles utilizam para construir arsenal de guerra, para planejar, destruir o outro? Por que não se unem para salvar o planeta? Que já está comprovado que estamos acabando com ele. Seria mais interessante, né? Olha, a frase do Einstein que tem a ver com o que eu estava dizendo agora. Ó. Não sei com que armas
a terceira guerra será lutada. Isso lá em 1930. Ele não sabia com que armas a terceira guerra seria lutada. Mas a quarta, ele tem certeza que será com paus e pedras. O que será que ele quis dizer com isso? Tudo é ênfase, é o tema de casa mesmo. Não vai sobrar nada. Se acontecer uma terceira guerra mundial hoje, envolvendo todas essas potências, esses arsenais que a gente tem aí, não vai sobrar nada além de paus e pedras. Poluição. Os poucos humanos que restarem vão voltar à idade da pedra e vão poder lutar apenas com paus e pedras. Aqui então uma frase que ele fala da paz, que a paz não pode ser mantida à força, só pode ser alcançada pelo entendimento. É a única forma de nos mantermos realmente humanos. Então, ele sempre foi um pacifista. Por isso que ele tinha um remorso em relação às bombas lá no Japão. Porque ele criou aquela fórmula para a gente evoluir, não para a gente se destruir. E nos últimos anos de vida ele lutava muito para manter a paz mundial e dar a importância de não gerarmos uma terceira guerra mundial, que no caso seria uma guerra nuclear. Então, eu fecho essas imagens com uma frase do Einstein, para mim, que simplifica tudo, que fala do amor que as pessoas estão perdendo. Que o amor é uma força extremamente poderosa, pela qual a ciência ainda não encontrou uma explicação. Essa força governa todas as outras e está dentro de cada um de nós. Então, no momento que a gente deixar o amor e a paz governar, certamente o futuro do planeta, a Terra tem um futuro. Do contrário, talvez não. Pensar no próximo como a gente pensa na gente. Tudo bem aí, gurias? Sim? Então, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação mais? Pode falar. Eu não consigo escutar o colega porque tem gente falando ao mesmo tempo. A ideia da capa do livro? Ah, vamos lá. Só esperar eles terminarem, que eles estão conversando. Pergunta bem interessante. A origem da capa do livro. Eu pensei, se vocês abrirem ali, frente e verso, vocês já observaram, é a imagem de uma cidade destruída, devastada por uma possível bomba atômica. E aqui na frente está a Alice e o Capitão Einstein, que é o personagem. Porém, aqui é o meu primo. Eu convidei ele e a esposa dele, então, para fazerem a capa do livro, assumindo o papel de Alice e Capitão Einstein. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Então, eu desejo que o universo conspire ao ponto de resgatar a humanidade na Terra para que a gente possa salvar o planeta. E também que o universo conspire para que os sonhos de vocês sejam realizados. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço a todos. Agora eu estou à disposição para autografar e para, se alguém quiser... antes de saírem, eu estou ali nas redes sociais, então se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, mandar uma mensagem perguntando ou falando alguma coisa, tá bom? Convido vocês a conhecerem.
E também eu tenho aqui à disposição algumas obras que eu trouxe para vender, para disponibilizar para vocês a preço de custo, tá? O valor que saiu para mim, porque já é uma remessa de 2 anos, então dá para fazer pelo valor que saiu para mim. E se o destino soprar mesmo, é R$10, tá? A Liga Escolar também.